E, bom, o impacto da reforma protestante, Sim. ela não só impactou o cristianismo em si, mas a cultura, Ok. né? Aquilo que os calvinistas chamam da relevância, né? Que Cristo é soberano em toda a esfera da humanidade. Opa. E realmente Cristo é soberano em toda a esfera da humanidade. Hoje, por exemplo, nós vivemos um mundo moderno. Ok. O que rege um país não é uma pessoa. Por exemplo, antes da reforma protestante, ou antes da reforma, antes do mundo moderno, quem comandava um país era um rei. Quando o rei decidia que eu quero matar aquele, não tinha como, as pessoas iam matar. Nós encontramos isso no Antigo Testamento, né? Os reis satisfeitos, eles quererem decretar uma certa ordem, todo mundo tinha que obedecer. Certo. Mas quando a reforma protestante, ele veio com o termo sola escritura, porque na reforma protestante a Bíblia é a autoridade final. E nós hoje, isso influenciou até o mundo moderno. Hoje, Estados Unidos da América, a Europa em si, a Inglaterra, foi influenciado por a reforma protestante. Em que sentido? O que rege um país agora são leis. Não importa se o presidente, você é o presidente, o que rege um país são leis. Se um presidente, ninguém está acima da lei. Assim como no cristianismo, ninguém está acima das escrituras, no país ninguém está acima da lei. Isso é influenciado com o cristianismo, né, da reforma protestante. E outra coisa, a economia. A reforma protestante influenciou o mundo moderno na economia, né? Hoje nós usamos o capitalismo, vivemos o capitalismo por causa da reforma protestante. Isso que nos traz mais esse exemplo é a cidade de Genebra, na Suíça, né, influenciado por João Calvino. Ok. Né? Nós temos hoje o capitalismo e não só a democracia. Né? No tempo antigo não havia eleições, não havia aquilo de votar, de você escolher quem quer, mas por causa da reforma protestante, onde as pessoas têm liberdade de escolher, isso influenciou também até o mundo moderno hoje. Por isso que nós temos isso. Mas no mundo cristão trouxe também um impacto, tanto na ciência. Nós temos talvez muitos não sabem, mas Isaac Newton era um cientista cristão. Ok. Né? Por quê? Porque o cristianismo reformado, ele acredita assim, que nós servimos a Deus em toda a esfera da vida. Uma vez, Martinho Lutero, ele, quando começou a criar aquela reforma, veio um sapateiro a perguntar para Martinho Lutero, né? Chegou para ele e disse assim: Martinho Lutero, eu já me converti, então como eu posso servir a Deus? Ele achava que servir a Deus era deixar o trabalho dele e ir só para a igreja. Exato, Esse é um exato. dos conceitos que muita gente tem hoje. Ok. Para nós hoje, o homem de Deus é aquele que prega lá, que acorda no quisto, limpa culto ali. Sim. Mas uma mãe que ouve a palavra de Deus e no dia seguinte acorda e vai vender um tomate lá, nós não olhamos como um servo de Deus. Exato. Para nós, sou uma cristã normal, ou chamamos de simplesmente um povo de Deus. Ok. Mas para a reforma protestante, todos nós servimos a Deus. O que um pastor faz no púlpito e o que uma mãe faz no seu mercado é tão espiritual como o que o pastor faz no púlpito no domingo. Ok. Tá vendo? A reforma protestante nos ensinou isso sobre chamado de mordomia, que nós servimos a Deus em toda a esfera. Sim. Então, quando esse sapateiro foi perguntado acerca do assunto, Martinho Lutero disse: o que você faz? Ele disse que eu sou sapateiro. Martinho Lutero disse assim: ok, você é sapateiro, né? Ok. Compra o seu produto de boa qualidade e vende um preço justo. Fazendo isso, você está a servir a Deus. Certo. Isso inspirado no que João Batista ele falou para quando as pessoas vinham para ele. Exato. Quando as pessoas diziam assim: o que nós faremos para dar vida eterna? Ele falava, ele não dizia para os soldados deixarem de ser soldados, mas diziam que vocês não podem subornar pessoas. Vocês estão a servir a Deus. Não falava para uma pessoa que vende no mercado deixar de vender, não. Vende um preço justo. Certo. Por exemplo, um caldo de 5 meticais não pode vender 7 meticais. Fazendo isso, você está a roubar as pessoas. Mas quando você vende um preço justo, você está a servir a comunidade, você também está a servir a Deus. Exato. Esse é um dos maiores impactos que a reforma trouxe. Ao longo do tempo a gente perdeu isso, né? Ok. Por quê? Porque os falsos mestres trouxeram esses tipos de doutrina, como se só servir a Deus, ser espiritual. Isso também é influenciado pelo papado, pela Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica fazia distinção entre o profano e o sagrado. Ok. Se eu Sim, prolongar isso, não, fica à vontade. ele fazia a distinção entre o profano e o sagrado. Porque a Igreja Católica, eles diziam assim, que o que você faz no meio de semana
é coisas do mundo. Ok. É coisas do mundo. Ok. Nós também temos esse conceito, Aham. que escutar uma música de Azaghal, escutar uma música Certo, de certo. EC, são coisas mundanas. Ok, ok. Mas no domingo, o que você faz no domingo, quando você canta uma música de Fernandinho, uma música disso, aquilo é espiritual. Porque a Ok. igreja católica ensinava isso. Por esse motivo que nós temos esse conceito hoje. Você ouve as pessoas virem para a igreja dizendo assim, quando vê um irmão que ficou uma semana, 2 semanas sem vir para a igreja, irmão, poxa, ficou sumido, não estava bem na igreja. O que ele diz? Estava cuidando da coisa do mundo. Para ele ir para trabalho, sustentar a família dele é coisa do mundo. coisa do mundo, Mas certo. para a reforma protestante, aquilo também é espiritual. É. Você fazendo aquilo também está sendo espiritual. Ok. Então, por causa dessa influência, e o que faz nós termos mais esse tipo de visão de ver o mundo, principalmente nós moçambicanos, porque o cristianismo que a gente recebeu primeiro foi católico. Ok. Você vai para a Suíça, que recebeu um cristianismo mais protestante, Sim. a princípio. Você vai para a África do Sul, que recebeu o mais protestante. Eles não têm esse conceito, essa visão do mundo. Para eles, você também é espiritual quando se faz um trabalho diário na tua Ok. casa, tá vendo? Ou seja, nós devemos fazer distinção, né, entre coisas profanas e sagradas. E realmente existem coisas dignas de se fazer, coisas dignas. Por exemplo, eu como cristão não posso fazer um trabalho de prostituição. Certo. Eu não posso promover a pornografia. Certo. E realmente são coisas erradas. Mas eu posso inventar, por exemplo, existe aquilo que nós chamamos de graça especial, de graça comum na reforma protestante. E trouxe uma influência maior. Qual é essa graça comum? Para a reforma protestante, Deus é soberano em toda a esfera da vida. Ele dá conhecimento a qualquer um, seja cristão como não. Por exemplo, nós hoje tomamos a Coca-Cola. Possivelmente a pessoa que inventou a refrigerante Coca-Cola nem tem nada a ver com o cristianismo. É. Mas Deus deu esse conhecimento. Nós temos hoje um termo. Possivelmente a pessoa que inventou isso nem quer saber de Deus. Né? Outros, a maioria dos grandes empresários são ateus, não querem saber nada. realmente. Mas nós acreditamos que Deus inspirou essas pessoas para fazer isso. E tem a graça especial, né, que Deus dá àqueles eleitos para a salvação. Mas para o dia a dia do mundo, aquilo que está escrito, que Deus faz cair o sol para os bons, Também para os a maus, chuva, certo. tanto assim. Então isso trouxe um impacto. Mas por causa da influência católica e um pouco do pentecostalismo, eu sou pentecostal e eu nasci no pentecostalismo, a minha fé é pentecostal, mas eu também tenho que admitir que algumas vezes o pentecostalismo trouxe um certo abuso do Certo. cristianismo, porque ele só ficou focado em fazer missões e não se preocupar na política, como por exemplo, fazer política hoje é abuso. Você sair nas ruas, manifestar, protestar contra uma certa lei que é contra, ou seja, você ver um abuso, fazer manifestação, ver que você está a ser roubado com o governo, você ir para as ruas, fazer aquilo, para o mundo vai dizer, mano, isso aqui são coisas do mundo, não é para você. Você como Certo. cristão foi manifestar. Mas para a reforma protestante, você fazendo isso, você está defendendo também quanto à fé, como também defendendo a verdade. Certamente. Então isso trouxe um impacto maior no mundo moderno de hoje. Certamente, a Apologeta Pepper, ou, na verdade, a essência do nosso encontro hoje era mesmo para compreendermos um pouco sobre aquilo que é a reforma protestante e o seu valor ainda nos dias atuais. E foi bem dito da sua parte como apologeta. E nós aqui pretendemos convidá-lo mais vezes e para falarmos de mais assuntos, tendo em conta os nossos telespectadores que também têm suas sugestões. Uma vez eu vi ali no Facebook alguém perguntando ou opinando um tema a respeito da predestinação. Então seria vital que nós preparássemos um tema que falássemos a respeito da predestinação para fazermos perceber melhor na apologia bíblica o que realmente significa a predestinação dita dentro das Escrituras. Mas para hoje, este era o nosso encontro, era a nossa conversa. Talvez tecermos as últimas recomendações, a sua orientação para esta sociedade moderna, qual a mensagem que você tem para deixar aos nossos telespectadores, aquele que está em casa, que de alguma forma nos acompanha e acompanha o cristianismo, é adepto da fé cristã. Qual a mensagem de encorajamento, a mensagem de exortação que o apologeta tem hoje para deixar para os nossos amados irmãos? Quero agradecer e também quero encorajar os jovens hoje que eles
façam das Escrituras vossa única regra de fé e prática. Usem a Bíblia. Deixem com que a Bíblia conduza vocês. Não negligenciem o conhecimento. Deus não ignora as pessoas que amam o conhecimento. O conhecimento tanto é poder para nós os cristãos. Por isso que eu motivo o jovem moderno hoje a ler as Escrituras, abraça as Escrituras e faça as Escrituras como o teu alicerce, a tua espada e o teu escudo. Amém. Amém. Muito obrigado, Apologeta Pepa. Obrigado, nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham a partir de suas casas, dos seus telemóveis, dos seus computadores, da sua TV. Nós somos a Luna TV e nós temos como objetivo atualizá-lo sobre aquilo que é o cristianismo e a sua peculiaridade nos nossos dias atuais. Obrigado, o nosso podcast fica por aqui. Até a próxima oportunidade.